A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós hoje iremos falar acerca do ministério de Jesus. Quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vemos que são escritores diferentes para povos diferentes e falando em linguagens diferentes. Ou seja, por exemplo, Mateus ele foi escrito para os judeus. Marcos foi escrito para os romanos. Lucas foi escrito para os gregos e João foi escrito para os gentios. Então nós vemos que o ministério de Jesus abrange nesses 4 livros. Então nós vemos que quando lemos do capítulo 1 até o capítulo 4 de Mateus, quando lemos de Lucas do capítulo 1 até o capítulo 3 ou capítulo 4, nós vemos e surge a seguinte pergunta: Onde estava Jesus neste período? Uma coisa bem complexa de se entender é que muitas vezes a Bíblia ela fica em silêncio. E como diz a Bíblia que as coisas ocultas ficaram para Deus e as reveladas ficaram para os pequenos. Então nós vemos que Jesus ele nasceu em Belém e a sua vida foi até os 30 anos foi na carpintaria de José seu pai. E também nós vemos que durante a sua idade de 12 anos, Jesus ele estava ensinando os doutores, escribas, os homens de alta qualidade e alto escalão daquela época. Porque Jesus ele passava o período nas sinagogas, estudando com os rabinos, o povo judeu. Hoje em dia, nós vemos aí que líderes, pastores, grandes mestres da lei se formam até 4, 5 anos numa universidade, numa faculdade ou numa escola teológica, onde você estuda aproximadamente 2 anos o básico, mais 3 ou 4 anos o médio e um bacharelado de 1 ano e meio aproximadamente, e doutorado, graduado, mestrado e PhD em teologia, que pode acontecer em aproximadamente 8 anos. Enquanto Jesus e os rabinos, aos 12 anos de idade, eles teriam que memorizar, no mínimo, o Torá. Ou seja, que naquela época não se falava Pentateuco, falava Torá, que é os 5 livros da lei de Deus escrita por Moisés. Então nós vemos que Jesus passou os 30 anos em Cafarnaum e passava o dia todo estudando com os rabinos. Anás, Caifás, ele estudava os livros da lei. Ele estudava pergaminho, os rolos de papiro que era escrito naquela época com caneta de pena e tinta, que era os escrivãos que faziam, né, este lado aí da escrita daquela época, que eram escritos em papiros e pergaminho. Então Jesus ele costumava andar com os rolos da lei, ou seja, com os rolos dos profetas, tudo isso. Então quando tinha assim algum evento, ele abria aqueles rolos e começava a ler para a multidão. É como Jesus disse assim, muitas vezes ele dizia assim: como está escrito, eu tenho aqui nas minhas mãos algumas profecias e até elas já se cumpriram, e como também tem outras que há de se cumprir. Então nós vemos que Jesus ele passou da sua idade aproximadamente dos
3 anos de idade até os 30 anos de idade, estudando na escola rabínica. Ele era o homem mais sábio daquela época, porque ele mesmo é a sabedoria. E hoje em dia muitos dizem que não precisava estudar. Então, como Jesus morava na Cafarnaum alta, porque tinha a Cafarnaum alta e tinha a Cafarnaum baixa, que ela beirava o Mar da Galileia e era nas proximidades de Nazaré, Mar Morto, e indo para frente mais havia o Rio Jordão e o Monte Hermon. Se nós olharmos tudo isso aí, esse ministério todinho de Jesus abrangeu várias áreas naquela região. Então, Deus abençoe, fiquem com Deus e tudo de bom em nome de Jesus.